Um casal inglês se muda para uma pequena vila na França, em busca de uma vida tranquila no interior. Mas, o que parecia ser apenas uma nova rotina, logo se transforma em um drama repleto de desejo, traição e obsessão. Inscreva-se agora, deixe um like, e vamos lá! A história começa com Martin, um padeiro de uma pequena vila na França. Um dia, enquanto trabalha, ele se distrai e acaba queimando todos os pães. Quando sua esposa pergunta no que ele estava pensando, Martin confessa que está preocupado que Charlie, o vizinho deles, faça alguma besteira. Ela diz que os ingleses são educados demais para saírem por aí se matando. Mesmo assim, Martin decide ir até a casa de Charlie para ver como ele está. Quando chega, encontra Charlie queimando as roupas e pertences da esposa, Gemma. Em um momento de distração, Charlie sai, e Martin repara no diário de Gemma, dentro de uma das caixas. Sem pensar duas vezes, ele pega o diário escondido. De volta para casa, Martin começa a ler. Nesse momento, a história nos leva a um flashback, mostrando o dia em que Charlie e Gemma chegaram à vila, buscando viver o resto de suas vidas em paz. Quando o casal recém-chegado aparece na vila, Martin decide ir até a casa deles para se apresentar e dar as boas-vindas. Alguns dias depois, Gemma e Charlie aparecem na padaria de Martin para comprar pão. Durante a conversa, Martin não consegue disfarçar o quanto fica encantado com a beleza de Gemma. Mais tarde, enquanto volta para casa, Martin encontra Gemma pelo caminho, e decide acompanhá-la. Durante o trajeto, ele aproveita para contar algumas histórias interessantes sobre a vila. Quando chegam e se despedem, Martin fica ali parado, sem conseguir tirar os olhos dela. Naquela mesma noite, Charlie aparece na casa de Martin pedindo ajuda com a energia elétrica. Martin decide ajudá-lo, e vai até lá para verificar o problema. Depois de religar a luz, a esposa de Martin também chega, e os quatro começam a conversar enquanto tomam vinho. Mas, durante toda a conversa, Martin mal conseguia desviar o olhar de Gemma. Alguns dias depois, Gemma volta à padaria de Martin. Durante a conversa, ela demonstra curiosidade sobre como os pães são feitos, e Martin pergunta se ela gostaria de ver o processo de perto. Com um sorriso no rosto, ela aceita na hora. Martin a leva até os fundos, onde prepara os pães, e começa a mostrar como tudo funciona. Seguindo as instruções dele, Gemma começa a trabalhar a massa do pão. Martin, curioso, pergunta como ela está se sentindo. Gemma responde que está se sentindo ótima, super relaxada, como se estivesse fazendo yoga. O ambiente no cômodo era bem quente, e Gemma logo começa a sentir o calor. Para se refrescar, ela tira o suéter, ficando com uma blusa mais leve. Martin não consegue disfarçar e fica olhando para o corpo dela, completamente hipnotizado. Na cena seguinte, Martin e sua esposa estão almoçando na casa de Charlie, na companhia de Gemma e de uma amiga dela. Durante a conversa, a amiga de Gemma comenta sobre a importância de as mulheres cuidarem do próprio corpo, e revela que pratica exercícios diariamente. Motivada por suas palavras, Gemma decide seguir seu exemplo e começar a se exercitar. Algum tempo depois, Martin encontra Gemma no caminho, e pergunta por que ela não tem ido à padaria nos últimos dias. Ela explica que está de dieta, e por isso, decidiu evitar o consumo de pão por um tempo. Quando a conversa termina, e Gemma se afasta, um inseto a pica nas costas, causando uma dor intensa. Ela grita e chama Martin, pedindo por ajuda. Martin examina suas costas e percebe que ela foi picada por um inseto venenoso. Ele explica que precisará sugar o veneno, e Gemma concorda. Enquanto Martin realiza o procedimento, um jovem chamado Herp aparece, e surpreso com a cena, questiona o que está acontecendo. Antes que Martin consiga responder, Gemma desmaia. Sem hesitar, os dois a levam às pressas para o hospital, onde o médico aplica uma injeção e tranquiliza ambos, afirmando que não há mais motivos para preocupação. No caminho de volta para casa, Gemma apoia a cabeça no ombro de Martin. O gesto faz com que ele acredite que ela também sente algo por ele. Enquanto isso, Herp, atento à interação entre os dois, começa a suspeitar de um possível envolvimento entre eles. No dia seguinte, enquanto comprava vinho no supermercado, Gemma encontra Herp, que sugere para ela o seu vinho favorito. Interessada, ela decide comprá-lo. Mais tarde, ao voltar para casa após fazer suas entregas, Martin vê Gemma,
entrando sozinha na casa de Herp, o que desperta sua desconfiança. Suas suspeitas se confirmam naquela noite, durante um jantar na casa de Gemma, quando ele percebe uma marca roxa em seu pescoço. Martin compreende imediatamente o que aconteceu entre eles, e se sente arrasado, desejando estar no lugar de Herp. Consumido pelo ciúme e pela frustração, ele se culpa por ter aproximado os dois, convencido de que se não tivesse feito isso, nada teria acontecido. No dia seguinte, Martin encontra Herp visivelmente tenso e pergunta o que está acontecendo. Herp admite que está com dificuldade para se concentrar nos estudos, e Martin sugere que ele peça ajuda para a namorada dele. No entanto, ele segue Gemma, e tem a confirmação definitiva de que os dois estão tendo um caso. Alguns dias se passam, e Martin não consegue tirar Gemma da cabeça. A obsessão dele por ela só aumenta. Um dia, Gemma aparece na padaria animada, e conta que seu marido, Charlie, viajou para Londres e ficará fora por alguns dias. Ela compra pão, mas acaba esquecendo um deles no balcão. Vendo nisso uma oportunidade, Martin decide levar o pão até a casa dela. No entanto, ao se aproximar, ele ouve vozes vindo de dentro da casa. Ele se aproxima da janela, e ao espiar, flagra Gemma e Herp. Os dois trocam olhares apaixonados e dizem "eu te amo" um ao outro. A cena é um golpe para Martin, que sente um misto de raiva, ciúme e frustração. Gemma vai até a casa de Herp, e sem querer, quebra uma valiosa estátua, que pertencia à mãe dele. Desesperada, ela garante que Charlie poderá consertá-la. Antes de sair, ela sugere que os dois fujam para Londres, e Herp, empolgado, aceita a ideia. No dia seguinte, Gemma encontra uma carta misteriosa e decide ir até a casa de Herp. Enquanto isso, a mãe de Herp retorna e percebe que a estátua sumiu. Desconfiada, ela pergunta ao filho o que aconteceu, e ele, para evitar problemas, mente, dizendo que entregou ela para Charlie restaurar. Quando Gemma está chegando na casa de Herp, ela recebe uma mensagem inesperada. Ele desiste de ir para Londres com ela. O impacto da rejeição é devastador. Arrasada, ela volta para casa em lágrimas, sentindo-se completamente sozinha. A mãe de Herp procura Charlie, e pergunta sobre a estátua. Charlie nega ter recebido qualquer objeto para conserto, deixando a mãe de Herp furiosa. Durante a noite, Charlie pergunta a Gemma sobre a estátua, mas ela nega saber de algo. Nesse momento, Gemma parece querer confessar seu caso para o marido, mas hesita. Charlie, no entanto, já suspeita do comportamento distante de Gemma, e após uma discussão, decide ir embora para Londres. Gemma, agora sozinha, sente-se desamparada. Martin encontra o cachorro de Gemma e o leva de volta à casa dela. Lá, Gemma pede a Martin que leia uma carta escrita em francês, na qual a mãe de Herp questiona sobre a estátua. Gemma diz que não sabe onde a antiguidade foi parar, e pede ajuda a Martin para responder a carta. Ele promete entregá-la em alguns dias. Algum tempo depois, Gemma reencontra uma antiga paixão, Patrick. Quando Martin os vê juntos, ele fica chocado, começando a acreditar que Gemma é uma mulher sem caráter. Em seguida, em um restaurante, Gemma percebe que está errada em manter esse comportamento. Ela diz a Patrick que ainda ama seu marido, e que ele deve esquecer o que aconteceu entre eles. Ao chegar em casa, Gemma encontra a estátua e percebe que ela foi restaurada. Ela liga para Charlie, declara seu amor e diz que não pode viver sem ele. Charlie se emociona e decide voltar. Patrick vai à casa de Gemma e tenta convencê-la a ficar com ele. Charlie chega inesperadamente. Ele entra na casa, e pouco depois, sai chamando Martin desesperadamente. Quando Martin chega, ele vê Patrick ofegante, e descobre que Gemma está morta. A polícia é chamada, e o corpo de Gemma é enviado para autópsia. Mais tarde, Martin descobre que a causa da morte foi sufocamento por um pedaço de pão preso em sua garganta. No funeral, Charlie revela que, ao entrar na casa, viu Patrick empurrando Gemma, o que ele interpretou como uma agressão. Patrick explica que estava beijando Gemma enquanto ela comia pão, o que fez o pedaço ficar preso em sua garganta. Durante a briga entre Charlie e Patrick, ambos negligenciaram Gemma, levando-a à tragédia. Ao sair do funeral, Martin percebe a presença de Herp. A história volta ao presente.
O filme termina com o filho de Martin, avisando que um casal russo chegou à vizinhança. Martin, curioso, decide ir conhecê-los. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com os seus amigos. Inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.